Fala pessoal, nesse vídeo a gente vai falar sobre mais uma característica que o modelo entidade de relacionamento tem e que permite a nós fazer, que é o autorrelacionamento. O autorrelacionamento, ele é um relacionamento onde a própria entidade está se relacionando com ela mesma. Então, é uma formação que é permitida pelo modelo entidade de relacionamento, porque a única restrição que a gente tem na formação de um relacionamento é que ele tenha duas pontas em uma entidade, ou seja, a grosso modo, duas entidades associadas ao relacionamento. Como a gente tem esse relacionamento aqui, então esse relacionamento ele tem que ter um lado esquerdo no mínimo e um lado direito no mínimo. Eu não posso ter um relacionamento somente com uma associação com uma parte só, até que a gente não consegue fazer a leitura se a gente tiver. Então, a restrição que o relacionamento nos dá é que a gente tenha em cada ponta uma entidade. Então, eu tenho associado àquele relacionamento em cada uma das suas pernas uma entidade. E o autorrelacionamento permite que essa mesma entidade, uma mesma entidade, se relacione com ela mesma, fazendo um autorrelacionamento. Nesse caso aqui, a gente tem uma disciplina que tem como pré-requisito muitas disciplinas. Então, é um caso também possível. Então, é como se a gente tivesse uma disciplina fazendo uma ligação de pré-requisito com disciplina. Para a gente dizer que uma disciplina tem como pré-requisito muitas disciplinas e qualquer outra disciplina, ou uma disciplina, pode servir como pré-requisito para muitas outras disciplinas. Perceba que eu abro em duas disciplinas, eu teria que representar duas vezes a entidade disciplina. O ideal é que a gente represente uma vez só. Então, por isso que o autorrelacionamento é como se eu tivesse uma disciplina pré-requisito, uma disciplina, uma entidade, relacionamento à mesma entidade. Se eu fosse visualizar conforme a gente já tem visto até esse momento do curso, a gente veria como na direita. Mas como não é possível a gente representar isso, não é correto a gente representar isso, o autorrelacionamento permite que a gente faça essa mesma associação para ela, para uma mesma entidade, para essa mesma entidade, no nosso caso aqui do exemplo, disciplina. A leitura, como a gente já fez aqui, é uma leitura normal, igual a gente já vem fazendo aqui. Então, a gente vai pegar um registro dessa própria entidade e a gente vai dizer que, no caso aqui, uma disciplina tem a relação, que é o ato, tem como pré-requisito muitas disciplinas, ou seja, se eu tiver numa grade curricular, numa faculdade, eu vou ter uma disciplina que talvez para eu fazer aquela disciplina eu tenha algumas outras disciplinas que eu tenho que fazer primeiro como pré-requisito. E o inverso também é verdade, eu pego qualquer uma disciplina, ela pode servir como pré-requisitos para outras N disciplinas. Então pode ter casos onde uma mesma disciplina ela é pré-requisito para outras disciplinas. Quando a gente pegar, por exemplo, uma disciplina de cálculo 1, ela vai ter parte como pré-requisito de cálculo 2. Mas cálculo 1, por exemplo, pode ser usado em alguma outra disciplina como pré-requisito, não só a cálculo 1. E a própria cálculo 2 pode ter algum outro requisito, tipo cálculo 1 e lógica. Então, uma disciplina ela pode ter uma mesma disciplina ela pode ter dois pré-requisitos, ou uma disciplina qualquer pode servir como pré-requisitos em outras, uma ou mais disciplinas. Então, a leitura é a mesma, é como se eu tivesse aberto, eu só preciso fazer a leitura olhando para a mesma entidade. Mas eu sempre pego uma unidade dela, relação, cardinalidade de destino, e à volta pego uma disciplina, pego um registro dessa entidade, pré-requisito, ação e a cardinalidade. Vamos fazer agora alguns exemplos para a gente exercitar e ver como é que funciona, como é a organização, olhando alguns dados aqui. Vamos pegar primeiro o exemplo de 1 para 1, onde a gente tem uma pessoa casa com uma pessoa. Percebam que, naturalmente, a gente vê como exemplo, homem casa com mulher, marido casa com esposa,
Mas a legislação, hoje em dia, a nossa legislação atual permite que uma pessoa case com uma pessoa independente do sexo. Então, para a gente conseguir representar isso num banco de dados, para a gente conseguir modelar isso, o autorrelacionamento é a única forma que a gente consegue. Porque a gente está fazendo que uma pessoa se relacione com uma pessoa. Dependendo da forma como você modelar, também você optaria, independente da legislação, se fosse um casamento de um homem com uma mulher também, acho que talvez a melhor forma que a gente tem de representar seria ainda assim um autorrelacionamento, porque muitos desses casos que a gente encontra, acaba encontrando de forma acadêmica. Então, se eu tenho aqui uma pessoa, ela pode se casar com outra pessoa. Então, percebam que eu tenho um identificador aqui que é ID pessoa, ID Nubank e um nome. Então, vamos pegar alguns exemplos aqui, onde eu tenho ali Kate, Bob, Alice, Nina e Filomena. Então, eu tenho o ID da pessoa, que identifica ela unicamente, percebam que eu não tenho repetições. E tenho o ID do Nubank, que é o ID de quem é o cônjuge que casou com a pessoa. Então, se eu quiser saber, por exemplo, quem é casado com a Kate, eu tenho o ID do Nubank. Então, eu olho ali, vejo quem é o ID pessoa 2 e eu sei que é Bob. Então, eu sei que Bob está casado com Kate. O Kate está casada com Bob. Porque através do meu ID do Nubank, eu consigo identificar quem é a pessoa, porque eu estou considerando que essa relação aqui, que esse ID Nubank aqui, está fazendo uma referência a essa e a esse ID pessoa. Então, percebam que eu já não posso ter uma pessoa casando com ela mesma. Então, eu não posso ter a repetição do ID Nubank com o ID pessoa, mas eu consigo associar as outras pessoas. Então, vamos continuar vendo aqui, por exemplo, Bob é casado com Kate. Então, é um outro caso também que a gente tem. Se Kate é casado com Bob, Bob tem que ser casado com Kate. Então, essa informação tem que estar nesse nosso exemplo, nesses dois casos. Agora, percebam que Alice é casada com Filomena e a própria Filomena é casada com Alice. Se a gente quiser identificar alguém que está solteiro, nesse nosso exemplo específico, a gente tem aqui um valor nulo para o Nubank, ou seja, Nina é solteira. Nina não tem nenhum Nubank associado a ela no nosso sistema. Existem alguns outros casos, por exemplo, que a gente tem que tomar cuidado, porque por mais que a gente esteja modelando assim, percebam que Teodoro é casado com Nina, mas o meu modelo permite que Nina seja casada, por exemplo, com Bob. Então isso, dada a nossa legislação, a gente não permite. A gente consegue modelar, a gente modelou, mas os dados a gente teria que, de alguma forma, impedir que haja repetições aqui no ID Nubank, para que o ID Nubank só seja utilizado uma vez. Mas mesmo assim, ainda assim, eu poderia estar fazendo esse cuidado aqui. Então, a gente vai ter que, de outras formas, tentar modificar isso, mas não é o momento agora, é só o exemplo para que vocês tenham noção que, por mais que a gente modele, algumas situações a gente vai ter que tratar de outras formas, talvez na programação, talvez numa regra de negócio no sistema, ou algumas outras integralidades referenciais, escolher bem as chaves que a gente vai aprender a fazer no momento mais para frente. O importante agora é a gente entender o autorrelacionamento, essa relação de como é que os dados estão se interconectando. Para a gente pegar também agora um outro exemplo para a gente explorar as cardinalidades, a gente vai pegar um exemplo de 1 para n ou n para 1, onde a gente tem um departamento. Percebam esse organograma aqui. Esse organograma é composto de departamentos, então tem uma diretoria, embaixo da diretoria associada hierarquicamente a ela tem o departamento comercial e financeiro, embaixo do financeiro tem contas a pagar, tesouraria, pessoal, e embaixo do comercial, compras e vendas. É um organograma tradicional e hierárquico com 3 níveis, onde o autorrelacionamento se encaixa, porque eu posso dizer que um departamento está vinculado ou está abaixo dele muitos departamentos, e cada departamento daquele dali, ele só tem um departamento. Então, percebam que eu tenho um departamento aqui, por exemplo, a diretoria, que tem muitos departamentos vinculados a ele, e um departamento aqui qualquer só pode ter um departamento acima.
Então percebam que não tem nenhum aqui que tenha 2 departamentos acima, porque é uma estrutura hierárquica. Então o autorrelacionamento nesse caso funciona. E se a gente olhar os dados, por exemplo, percebam que no caso da diretoria, a diretoria não tem nenhum superior a ela. Então a gente já deixa nulo ali. Mas a diretoria embaixo dela, por exemplo, tem um departamento financeiro. Então eu posso dizer no departamento financeiro que o ID superior, né, o departamento superior é a diretoria. Então perceba que eu faço isso usando aqui o 1, que faz um relacionamento com o 1 aqui. Então eu estou identificando que o superior é 1. Esse 1 aqui, quem é 1 é a diretoria. Então eu estou dizendo que o departamento financeiro tem como superior a diretoria. Mesma coisa para o departamento financeiro. Eu tenho 3 setores abaixo dele. Então nesses setores eu identifico quem é o setor superior. Então contas a pagar, tesouraria e pessoal, todos eles estão apontando para o número 2, que é o departamento financeiro. Fechei esse lado esquerdo do meu organograma. Volto para a diretoria, eu tenho ali também o departamento comercial com a diretoria em cima. Então eu referencio a diretoria e embaixo da diretoria eu vou ter compras e vendas também. Então vejam como o autorrelacionamento, através só da referência do atributo identificador, a gente consegue identificar ou montar determinados modelos práticos. Por fim, a gente volta a esse caso do nosso pré-requisito, disciplina, que é uma relação N para N, e a gente já usa ele como exemplo também. Vamos pegar essa grade aqui, percebam que eu tenho aqui um pedaço só de uma grade de computação, primeiro período, segundo período, terceiro período. Tenho ali 9 disciplinas. Vamos mapear algumas dessas disciplinas, só 7. Vamos deixar fundamentos de cálculo e fundamentos de HA para fora, porque elas não têm nenhum pré-requisito e estão sendo utilizadas como pré-requisito em algum outro lugar. Mas percebam que programação de computadores, ela serve como pré-requisito para programação de computadores 2 e estrutura de dados. E percebam que algoritmo e estrutura de dados 2 tem como pré-requisito algoritmos e estrutura de dados 1 e a programação de computadores 2. Então, uma disciplina pode servir como pré-requisito para N disciplinas e uma disciplina qualquer pode ter N pré-requisitos para ela. Percebam que são situações diferentes. Aqui eu tenho só uma, aqui eu tenho só um pré-requisito, mas aqui eu tenho 2 pré-requisitos. E essa disciplina está servindo como pré-requisito em 2 disciplinas. Então é uma relação de N para N. Quando é uma relação de N para N, a gente vai precisar de uma tabela auxiliar para a gente, porque toda N para N a gente acaba a relação tendo comportamento de entidade. Então, a diferença que a gente vai ter é que a gente vai ter o ID da disciplina, que a gente quer, por exemplo, aqui a disciplina número 2, a programação de computadores, e a gente vai dizer que ela tem como pré-requisito programação de computadores 1. Então, percebam que eu estou pegando o ID 1 e o ID disciplina da própria disciplina que eu quero dizer e qual é o pré-requisito que aquela disciplina tem. Então, eu sei que a disciplina de ID2, que é programação de computadores, tem como pré-requisito a disciplina 1, que é a programação de computadores 1. Fizemos essa partezinha aqui. Se a gente pegar algoritmos e estrutura de dados, que é o 3, 1, no caso, algoritmo e estrutura de dados 1, o ID da disciplina é o 3, e ela também relaciona a 1. Então, percebam que já tem uma relação de N para N, nesse caso aqui, pelo menos no caso de uma disciplina funcionando como pré-requisito para mais de uma disciplina, para N disciplinas. Se a gente pegar algoritmo e estrutura de dados, percebam que ela tem como pré-requisito programação de computadores 2, então eu faço a associação do ID da disciplina 5, que é a que eu estou querendo estrutura de dados, relacionando a disciplina 2, que é programação de computadores, mas também com a estrutura de dados 1. Então percebam, algoritmo de estrutura de dados 1. Então percebam que ID da disciplina aqui também está se repetindo, ou seja, ela pode ter uma disciplina só, pode ter como pré-requisito N disciplinas. Então a gente consegue mapear. Se a gente pegar mais esse exemplo aqui, a gente tem matemática discreta, então a gente vai ter que fazer a associação com o 3, a gente pega estrutura de dados aqui primeiro também, e vai ter matemática discreta também, que é o ID4, e com isso a gente consegue mapear também um autorrelacionamento N para N.